Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre a Guerra do Contestado, que aconteceu no Brasil em 1912 a 1916. Essa guerra, gente, ela aconteceu no sul do Brasil e ela também teve caráter micênico, tá? Então vou explicando para vocês entenderem melhor. O que estava acontecendo no sul do Brasil? Primeiro, teve um grande motivo, né, que foi o desmembramento de São Paulo e Paraná. Só que o Paraná acabou não se desmembrando totalmente de Santa Catarina, né? A fronteira não ficou totalmente certa. Então, esses dois estados acabaram brigando entre si pelas fronteiras. Então, esse é um grande motivo. Outro motivo é que nessa época o Brasil estava passando por um momento de modernização, tá? Então, lógico, a gente sabe que a política café com leite estava aí, né? São Paulo e Minas Gerais se alternando no governo, e foi um período onde os grandes fazendeiros, barões de café, estavam começando a investir nas indústrias, né? Investir na industrialização. Então, eles precisavam de um meio de escoar a produção. E aí começou uma construção, né, de uma ferrovia que iria ligar São Paulo ao sul do Brasil, pegando aí 4 estados. Então, nessa época, essa construção ela foi super importante porque ela ia escoar os produtos das indústrias. E assim, antigamente, nesses anos, era normal que as pessoas, né, elas comprassem a sua casa, a sua terra e não tivessem um documento que atestassem que elas eram donas legais de suas terras. Então, no momento em que foi construído essa ferrovia, essas pessoas que não tinham o seu documento, né, a sua documentação, legalizando certinho que era dona da sua casa, elas perdiam sua propriedade e não ganhavam nada em troca. Já os grandes coronéis que tinham suas terras perto da onde ia ser construído, ou até mesmo onde ia ser construído essa ferrovia, eles tinham sua documentação declarando que era proprietário legal de suas terras. Então, né, o presidente, o governo na época, ele ia lá, desapropriava a terra da pessoa, mas ele pagava para quem tinha documentação, alegando que era dono legal dessa terra, tá? Então, o que que aconteceu? Muitas pessoas ficaram marginalizadas nessa época, porque elas não tinham casa, não recebiam dinheiro por ter desapropriado suas terras e assim, ficavam sem emprego, sem moradia, sem nada, tá? Então, esse é o segundo grande motivo dessa guerra do contestado. Além disso, foi uma empresa norte-americana que fez a construção dessa ferrovia, né? E ela contratou muitas pessoas, deu oportunidade de muito emprego, né, nessa época. Mas, em contrapartida, quando terminou a construção da ferrovia, essas pessoas, elas ficavam sem emprego, não tinham dinheiro para voltar para suas casas e algumas já tinham sido desapropriadas, então ficavam sem moradia também. Ou seja, era muito desespero. E eram muitas pessoas contra a República, porque a República ela trouxe grande mudança para o Brasil, né? No aspecto de modernização, enfim. Então era muita gente contra essa República, né? Oligárquica, café com leite, e elas estavam assim, tristes, isoladas, sem uma perspectiva de vida boa, enfim. E foi nesse momento que apareceu um monge, né? Também nessa onda de messianismo, chamado João Maria Santo Agostinho. Ele era italiano, mas ele veio para o Brasil, morou em Sorocaba e depois foi para o sul. E ele também trazia consolo e esperança para essas pessoas marginalizadas, né? E aí, diante de tanto sofrimento e tantas pessoas morando na rua, ele também construiu uma comunidade. Diferente lá da Bahia, né? Essa comunidade chamava Quadro Santo. Ele alegava que a monarquia era a ordem natural de Deus.
Então as pessoas apoiaram ele porque ele era contra a República, tá? Então nessa comunidade Quadro Santo não ia ter república, o comércio era proibido por pena de morte, todo mundo também fazia tudo coletivo, tá? O Santo Agostinho, ele fazia cura em animais, pessoas, ele celebrava casamento, batismo. Então, assim, ele ganhou muitos seguidores, muitas pessoas foram para essa comunidade, né, que estavam marginalizadas e sem moradia, acabaram indo para essa comunidade. E aconteceu a mesma coisa que Canudos, né? Essa comunidade foi vista como uma ameaça para o governo, uma ameaça para os coronéis, uma ameaça para a modernização do Brasil, uma ameaça para a igreja que estava perdendo muitos fiéis, e acabaram mandando uma tropa e destruíram essa comunidade em 1916, tá? É isso, fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar sobre o movimento do cangaço. Até já!